Vamos lá, chegamos agora no módulo 4, onde eu vou falar sobre a parte de corte. Mas antes de eu começar a falar sobre corte, eu queria só explicar algumas coisas para vocês. Às vezes você que está me assistindo, você deve estar falando, poxa Eduardo, mas eu não quero entender sobre corte, porque eu quero só ver a parte de criação, eu quero ver só tal isso, tal aquilo. Se você não entender que, para que você seja um bom profissional em confecção, você tem que entender o mínimo que seja sobre todas as etapas que fazem parte do processo da confecção. Só assim você se torna um bom profissional. Se você trabalha na área de desenvolvimento de produto, você tem que entender sobre corte, você tem que entender sobre modelagem, você tem que entender sobre outras questões que não seja só a sua questão do desenvolvimento da criação. E isso serve para qualquer área que você trabalhe dentro de uma confecção. Quanto mais você entender e conhecer sobre todos os outros setores, melhor profissional você se torna, porque a sua comunicação com seus colegas melhora, você passa a entender mais sobre todos os processos, você passa a saber opinar melhor, a poder olhar um produto e falar, poxa, mas se eu fizer desse jeito, isso melhora também o rendimento, isso melhora a qualidade do produto, porque para que você seja um profissional diferenciado no mercado, você não pode ser apenas mais um no mercado. Você tem sim que procurar o máximo de informação para que você faça a diferença. Eu comecei assim, eu comecei trabalhando dentro de uma confecção e comecei passando por todas as etapas dentro de uma empresa e hoje eu tenho a minha empresa. Não sei tudo, mas entendo um pouco de cada setor que a empresa tem. E é isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje. E aí vamos falar agora sobre corte, começando a falar sobre a parte de descansar os tecidos. Vem comigo! Pessoal, é muito importante, todo tecido, quando fala assim, malharia, tudo que for tecido à base de malha, que seja 100% algodão, que seja viscose, mesmo algodão com poliéster, algodão com viscose, poliéster com viscose, tem que descansar o tecido, pessoal. Para que você tem que descansar o tecido? Para evitar encolhimento. Eu já vi inúmeras vezes em várias confecções pessoas que pegaram o tecido de manhã, simplesmente abriram o rolo e cortaram na parte da tarde e aí depois quando foi a profissional de costura que o tecido, o corte voltou, parecia corte de criança, de tanto que tinha encolhido. Isso acontece porque quando o tecido sai da parte de tinturaria, não é nem da parte de fabricação, e é feito esse processo, no caso aqui eu estou falando de um tecido tubular, que é onde o tecido ele entra na máquina para fazer esse processo, as tramas do tecido elas ficam esticadas. E aí, o que acontece? O que é descansar o tecido? É justamente você tirar o tecido dessa tensão que é dada na hora de enrolar, para que as tramas do tecido soltem e o tecido vai para o tamanho normal. Ou no caso aqui é o contrário, a trama está esticada, ela vai voltar para o estado normal dela, certo? Então é muito importante, tempo ideal que eu aconselho vocês a descansar o tecido é no mínimo 48 horas, mas não é todo tipo de tecido que você precisa descansar. Quando eu comecei a trabalhar na confecção, eu descansava o tecido dessa forma, que é uma forma convencional que muita gente usa até hoje. Mas olha só a praticidade, se você pegar uma barra de ferro, eu comecei fazendo isso com cabo de vassoura, olha a diferença que dá. E economia de tempo também que você tem se você descansa o tecido desta forma aqui. Enquanto você vê, ó, enquanto eles estão desenrolando ali, ó, cada um está desenrolando uma peça, os meninos aqui, ó, trabalhando com a barra já fizeram duas, então isso também você ganha economia de tempo. E como eu disse para você, e vou estar falando isso repetitivamente, na confecção tempo é dinheiro sim. Quanto mais rápido você for, quanto mais rápido e ágil você for, melhor é. Então tempo é dinheiro. Então descansar o tecido sempre, 48 horas. Alguns descansos são 72 horas, outros um pouco menos, mas eu indico 48. Modo de descansar, como eu falei, ó, questão de você fazer o descanso manual, que muita gente trabalha desse jeito. Eu quando entrei na confecção há 15 anos atrás, eu fazia assim, não falando de tecnologia, mas só de sabedoria. Hoje eu trabalho, depois eu aprendi a fazer dessa forma, hoje eu prefiro fazer dessa forma aqui. Tá? Mas tá, eu estou falando no caso aqui que você está começando agora, ou se você tem uma confecção pequena, ou se você já tem uma produçãozinha legal, agora a gente vai mostrar para você também que hoje em dia você tem máquinas para infestar. Você tem máquinas, como eu vou mostrar para vocês aqui, uma máquina que tem um custo-benefício muito bom, que você ganha tempo, qualidade, é uma máquina que não custa tão caro, mas vai te trazer uma praticidade muito grande. Vamos lá que eu vou te mostrar.
Ó, vocês devem estar me achando meio doido, né? Eu tava falando sobre descansar tecido, depois eu entrei com a parte de falar sobre máquina de festo. Mas por que eu falei sobre a máquina de festo? Porque nesse caso que eu falei sobre economizar tempo e tempo é dinheiro e tal, aqui na máquina eu tenho duas vantagens. Primeiro que eu já estou infestando e descansando ao mesmo tempo. Por isso eu falei do custo-benefício. Que aqui eu já estou, automaticamente eu estou fazendo infesto e eu estou descansando o tecido. Aí você deve estar se perguntando, mas pô Eduardo, você não falou para mim que preciso descansar o tecido para que a trama volte para o lugar e tal? O que acontece? Essa máquina, ou esse tipo de máquina, que existem vários tipos de máquinas dessa hoje no mercado, ela já dá uma tensão aonde ela vai soltando o tecido e aqui ó, o tecido fica totalmente frouxo, assim, ele fica fofo. E aí com isso, você não vai já infestar e já vir com a máquina de corte, pelo amor de Deus não faça isso. Só que você já vai deixar pronto o infesto já pronto, descansando o tecido. Então você ganhou uma operação, porque em vez aqui de eu ter que descansar o tecido, de eu ter que esperar, tal, não. Aqui eu já vou infestando e descansando ao mesmo tempo, certo? Mas aí se você falar assim, tá Eduardo, se eu tivesse já com o tecido descansado e quisesse usar a máquina, dá? Claro que dá. Você pode simplesmente colocar o que a gente chama de bandeja, a gente põe uma bandeja aqui em cima e trabalha com o tecido que já estava descansado, aí você não precisa dar um tempo, você já pode pegar e já cortar direto, certo? Hoje no mercado, galera, existe uma infinidade de máquinas que facilitam o nosso trabalho, tá? E aí com isso a gente ganha mais tempo, eu sempre vou estar falando essa palavra que na confecção tempo é muito importante, que você ganha tempo e ótimo, você ganhando tempo, sua peça chega mais rápido, você consegue vender mais rápido e o dinheiro entra mais rápido no seu caixa, certo? Então agora que eu já comecei falando sobre a parte de descansar e entrei na parte de infesto, então continuando aqui, vários tipos de máquinas, eu vou também estar mostrando aqui, eu vou deixar alguns links para que vocês possam ver quais os tipos de máquina de infesto que existem hoje no mercado. E em relação a custo-benefício, sim galera, vale muito a pena você investir numa máquina, não são máquinas caras, óbvio, você vai ter máquinas aí de R$500 mil, que elas praticamente fazem tudo sozinho, mas esse tipo de máquina aqui, custo-benefício super viável, eu vou deixar link, vou deixar vídeos, vou deixar bastante coisa para vocês terem mais informação e poderem ficar por dentro de tudo que acontece nesse mercado. Agora eu vou falar com vocês justamente dando continuidade sobre infesto. Mas antes de falar de infesto, a gente vai falar sobre marcação de mesa, conferência de risco, então vem comigo que é muito assunto para falar. E aí pessoal, tá gostando dessa videoaula? Então clique aqui no se inscrever e fique ligado que você vai receber uma notificação para continuar assistindo não só a próxima aula que é essa e todas as outras que vão vir por aí. Muito obrigado!